Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre o fascismo italiano. Então, de acordo com alguns questionamentos, algumas perguntas, eu vou contextualizar o surgimento do fascismo na Itália. Vou fazer um vídeo curto e bem resumido. Eu espero que ajude vocês, ok? No período entre guerra, a Itália estava passando por um momento de radicalização política. A ação fascista inicia-se por volta de 1921 por toda a Itália. O anarquismo italiano facilitou, segundo alguns historiadores, a chegada dos fascistas ao poder. Os grupos de esquerda eles não tinham o apoio da burguesia. Já em 1920, os camisas negras eles passaram a organizar atentados contra sedes de organizações anarquistas. O Partido Fascista, fundado oficialmente em 1921, ele cresceu rapidamente, conquistou simpatizantes e já nas eleições em 1921 eles já tinham mais de 300 mil representantes. Os fascistas prometiam estabelecer a ordem e acabar com as manifestações anarquistas ou de qualquer outra ideologia na Itália. Em 1922 foi organizado uma marcha sobre Roma. O objetivo era a tomada do poder. De certa forma, a marcha intimidou o rei Vítor Manuel. Alguns historiadores afirmam que a marcha ela representou o triunfo do partido fascista naquele momento. O rei ele se sente intimidado, ele acaba convidando Mussolini a assumir um cargo, né, no Senado. O rei Vítor Manuel ele se mantém no poder, né? Ele mantém a aparência, né, de uma monarquia parlamentar, mas ele não tem mais aquele poder absoluto que ele tinha antes. Nas eleições de 1924, os fascistas obtiveram 65% dos votos. É importante lembrar que durante as eleições eles passaram a controlar os eleitores, acompanhavam as pessoas até a mesa, né, ao local de voto, para ter a certeza que as pessoas realmente iriam votar nele. Em 1925 foi anunciado as leis fascistas, ou seja, né, toda a ideologia fascista, e entre 1927 e 1934 o regime condenou mais de 5 mil pessoas. Boa parte foram condenadas à morte, outros à prisão perpétua e alguns foram deportados. Lembrando que essas pessoas não apoiavam o regime fascista. Eram pessoas que têm ideia contrária, né? No caso dos anarquistas, por exemplo. Então, alguns líderes foram mortos, presos e outros deportados. Algumas pessoas fugiram da Itália com medo de ser atacada pelo regime. E a relação do Mussolini com a Igreja Católica, como se deu? Lembrando que a Igreja Católica já vinha, desde a unificação da Itália, brigando com o representante, né, da Itália, no caso o rei, em relação àquela região. Existia uma disputa, né, pela região onde é hoje o Vaticano. Mussolini, ele, para não obter a revolta de uma grande maioria católica, ele acaba fazendo um acordo com o Papa. Nesse acordo ficou estabelecido o seguinte: o Vaticano passa a ser um Estado, né, independente, neutro, ele não interfere na política fascista, né, ou seja, eles ficam na dele,
né? Eles não se metem nas decisões do Mussolini não mexe com eles. Então, cada um no seu quadrado. Esse acordo ficou conhecido como o Tratado de Latrão. A Igreja Católica recebe em troca 2 milhões de libras e passa a reconhecer Mussolini como o governo italiano, né, como representante da Itália, e ao mesmo tempo Mussolini adota a religião católica como religião oficial dos fascistas, até porque a Itália era um país católico. Então, podemos dizer que a maioria da população era católica. Então, daí eles, né, têm o apoio dessa grande maioria católica, né, também. É importante falar, né, em relação à educação dos jovens na época, né, para o objetivo de toda a ideologia, de tudo aquilo que era inculcado, né, no jovem, era para manter o regime. Então, para sustentar o regime, era importante educar as crianças de acordo com os princípios fascistas. Né? O objetivo fascista era criar um espírito nacionalista, despertar nos jovens a ideia de pertencer ao Estado mais do que à família. O patriotismo reinava, né? Era uma coisa assim exacerbada. O lema entre os jovens, né, era crer, obedecer e combater. Além de tudo isso, é bom lembrar que ocorreu a extinção dos partidos políticos, tá? E eles tinham todo o apoio da burguesia. Então, a burguesia apoiava os fascistas. Então, a grande dúvida era a relação entre os fascistas e os nazistas, né? Sim, eles eram, né, eles tinham, um apoiava o outro, os líderes, né, eles tinham uma relação muito próxima, e se existia alguma diferença, se existe alguma diferença entre essas duas ideologias. A diferença principal é que no fascismo eles não divulgaram a ideia racista, né, ao contrário dos nazistas, que eles criaram a ideia, né, eles divulgavam a ideia da raça pura, a eugenia. Então, a gente observando ali a ideologia, os princípios fascistas, a gente não encontra essa ideia da raça pura. Eles falam em grandeza, né, que eles buscavam um pouco da ideologia, né, da raiz daquilo que pertenceu ao Império Romano no passado. Eles tinham essa alma, né, de grandeza, de um povo forte, grande, mas não essa ideia da eugenia, da raça pura, que foi colocado na ideologia nazista. Então, alguns dos princípios, né, fascistas da ideologia era um Estado totalitário assentado sobre a força da massa popular, a existência de um indivíduo apenas como fração do Estado e cuja grandeza devia encontrar sua própria exaltação. A extinção da luta de classe, então todos os movimentos sociais foram extintos, e a busca da grandeza italiana num constante apelo às glórias do Império Romano, aquilo que eu já falei. Tá? Então eles tentavam se identificar com aquilo que o Império Romano havia, né, sido no passado, com tudo aquilo que eles conquistaram durante o processo de expansão. Um outro ponto, a identificação entre o Estado, chefe de Estado,
e o Partido Fascista. Ou seja, o Estado ele era representado por um único homem. Esse homem ele tomava as decisões pelo povo e, ao mesmo tempo, né, as pessoas se identificavam com ele, né, tudo aquilo que era colocado, falado por ele. Então você fazia parte, era um grupo único, ok? Então, até a próxima e obrigado.